Beleza, vamos. Vamos. Boa noite. Estamos mais uma vez começando o jornal Análise Sindical, o programa Análise Sindical, o programa do Movimento Operário e produzido pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, uma corrente formada por militantes e simpatizantes do PCO em diversas categorias, como os metalúrgicos, trabalhadores dos Correios, bancários, servidores públicos, professores, entre muitas outras categorias. Vamos, então, seguir com mais esse programa da Causa Operária TV. Já dá aí o like no programa, compartilhe o programa nas redes sociais para que a discussão desses assuntos e desses temas possam chegar cada vez mais longe. E também contribua aí com o canal da Causa Operária TV. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Também você pode colaborar com a Causa Operária TV, pode se tornar um membro, fazendo colaborações aí módicas, mensais, é só clicar aí no aplicativo. Também pode contribuir com um super chat ou com um super sticker ao vivo aqui no nosso chat e na nossa discussão. Também pode participar, não só comentando os assuntos do programa, fazendo perguntas que, na medida do possível, serão respondidas, ou nesse programa, ou num próximo, se não for possível, fazendo sugestões de temas, né? Além de tudo, também vocês podem entrar em contato com a Corrente Sindical Nacional Causa Operária para participar de alguma das correntes aí, ligadas às diferentes categorias, como eu falei aqui, professores, metalúrgicos, servidores, trabalhadores dos Correios, etc. Você pode mandar um zap para o número 11 97706 4706. É isso aí. Então, vamos seguindo então com o nosso programa. Hoje, dia 25 de novembro, nós temos aí uma pauta cheia e, como vocês veem aí, demos destaque ao problema, ao caso aí do assassinato do companheiro João Alberto pelo Carrefour, pelos seguranças aí privados e fascistas dessa empresa que assassinaram o metalúrgico João Alberto, que foi brutalmente assassinado por essa segurança privada que é formada por policiais militares e que acabam servindo aí como uma guarda fascista mesmo das empresas. Então, este programa de hoje é dedicado ao João Alberto, mais um trabalhador negro brasileiro assassinado pela PM, assassinado pela guarda privada fascista no Brasil. É isso aí. Bom, esse então será um dos temas do dia, um dos temas de destaque, justamente essa questão nós vamos falar sobre a demagogia aí do Carrefour e dos empresários brasileiros em todo o mundo que adoram fazer uma demagogia, né, dar declarações aí lacradoras, né, mas são aí patrocinadores e apoiadores da violência e do genocídio contra o povo negro no Brasil e também no resto do mundo, né? Vamos falar, além disso, também sobre a greve de fome dos professores do Paraná, que estão aí já há mais de 96 horas em greve de fome, numa situação drástica, onde os professores utilizam aí essa forma de luta, que é uma forma radical, né, e que é uma luta contra aí a medida que prevê a demissão de milhares de professores, também a questão da militarização das escolas no Paraná.
Vamos falar também sobre aí o problema da privatização e do aumento da conta de luz como consequência aí dessa irresponsabilidade, desse descaso de uma empresa privada, né, da Isolux, que tem a concessão aí da distribuição de energia no Amapá. Então, como consequência disso, nós vamos falar as contas de luz em todo o país devem aumentar. Vamos falar sobre diversos outros temas, greves, a luta contra a privatização das estatais, entre outros assuntos. E para dar prosseguimento ao programa, eu vou dar um alô para a companheira que apresenta o programa juntamente comigo, a companheira Lília Miranda, que apresenta o programa de Marília, que é a subsede do Tinhoso lá, onde ela sempre nos informa o tempo, o clima lá, porque o povo tá louco para saber o tempo em Marília. Ela acha que eu quero ir morar em Marília, mas na verdade a gente quer se prevenir, né, para saber como que tá lá, para quando estiver passando ali na região faz um desvio, alguma coisa assim. Então vou dar um alô para a companheira Lília Miranda. Como vão as coisas por aí, Lília? Tudo certo? Tudo certo, Guga. Não, é porque você é de Brasília, né? Brasília e Marília, na temperatura bate. É uma briga É isso aí, feia. hoje está uma briga feia. Eu acho que aí, pelo jeito, São Paulo também está quente, aqui está quente, né? E o nosso programa também hoje está bastante recheado e bastante quente. E lembrar, né? Hoje o nosso programa é dedicado, né, a esse trabalhador que foi brutalmente assassinado, né? O João Alberto, né? Um absurdo, né? Coisa corriqueira, infelizmente, no nosso país, né? Muitos são assassinados, a gente sempre denuncia aqui a questão dos trabalhadores dos frigoríficos, os trabalhadores que os negros são os primeiros a serem mandados embora, são os que ganham menos, né? As mulheres e os negros, então é um absurdo. É isso aí. Vamos dar continuidade. Hoje, infelizmente, né, não teremos o quadro do companheiro Renan Arruda. Tivemos uma série de atividades aí em São Paulo, né? Tivemos a conferência, né? Logo mais o Toninho vai falar sobre. Ontem falou um pouco no programa dele e hoje também vai falar um pouco sobre o posicionamento do PCO do voto nulo, né? Trabalhador tem que votar em trabalhador, né? Nada de iludir o povo. A gente vai passar aqui coisas, né? O Guilherme Boulos defendendo a volta às aulas sem a vacina. Então, isso é um absurdo. Então, seria uma inconsequência o PCO votar em alguém que é contra o povo, né? Um partido operário, né, não pode votar em alguém que é contra o povo. Como o Guilherme Boulos é assim, se ele quer, se o povo não gosta, mas a gente tem que falar. Ele é favorável que volte às aulas, igual o banqueiro, igual o João Dória, Jair Bolsonaro e tantos outros aí, né? É um crime, né? E isso a gente tem que denunciar. Então vamos lá. O Toninho vai falar muito melhor sobre essa questão. Agora a gente vai para o bloco de notícias. Nós vamos começar com o bloco de notícias sobre a questão dos professores do Paraná, né? Os professores do Paraná, eles teve há um tempo atrás, eles foram sofreram com a questão, como no estado de São Paulo, com a reforma da Previdência, né, que aumentou o desconto, né, como no estado de São Paulo. E agora, o Ratinho Júnior, há um tempo, vem na investida de retomar as aulas, né? Ele teve uma investida, a questão da militarização,
e agora uma provinha que já teve aqui no estado de São Paulo, né, que é o categoria O, quem aqui é do estado, lá chama PSS, aqui é categoria O. A gente, tanto os Os quanto os Fs, que aqui no estado de São Paulo é uma sopa de letrinha, as pessoas tiveram que fazer prova para continuar trabalhando, né? E aí teve toda uma ação do sindicato que retirou a prova. E das questões centrais, né, do pessoal que está fazendo a greve de fome, né, a questão da provinha e todas essas coisas, né, a militarização, que quase 200 escolas, né, serão militarizadas, então tem toda essa questão que envolve os professores do Paraná, e a gente depois vai retomar, vamos passar um vídeo depois no tópico dos professores. Então, todo o nosso apoio, né, aos professores, aos trabalhadores, né, que chegaram nessa medida extrema, né, que é uma greve de fome que pode colocar em risco a própria vida da pessoa, porque a situação está muito difícil, né, para o professor, a gente sabe, somos professores, então é um grito, né, de revolta, né, e é preciso que os sindicatos, né, a gente sempre fala aqui, mas isso tem que ser falado, né, precisa reabrir os sindicatos, precisa ir para a rua, tá todo mundo na rua, só os sindicatos que estão fechados, né? A loja da esquina está aberta, a boate está aberta, está tudo aberto. O sindicato está fechado, né? Então é um negócio. Então, se o trabalhador tá trabalhando, o sindicato tem que estar aberto, não pode estar fechado, né? Então é isso aí. Vai lá, Guga. Beleza, Lília. Sobre esse tema aí da greve de fome dos professores do Paraná, nós iremos passar daqui a pouco vídeos dos próprios professores aí mostrando a greve lá, a realidade dessa categoria que está aí lutando pelos seus direitos contra as demissões e contra a militarização das escolas, que é uma medida fascista para impor uma ditadura nas escolas. Bom, antes de passar para a próxima pauta, eu vou dar um alô para o pessoal que está aqui no nosso chat, especialmente a companheira Elaís, que não só é uma ouvinte da Causa Operária TV, mas uma amiga também, uma amiga minha, companheira, professora de luta. Conheci ela na greve dos professores aqui do município de São Paulo. Então é isso aí, um abraço, Elaís, ela dando boa noite para a gente. Seja bem-vindo aí a esse programa. Vamos seguindo, então, com a nossa pauta, e eu vou falar agora justamente sobre o caso do assassinato do João Alberto pelos seguranças privados do Carrefour, de uma empresa privada contratada pelo Carrefour, que nós sabemos é um braço armado, um braço fascista dessa empresa privada, aliás, numa situação corriqueira no Brasil, né? Nós sabemos que no Brasil há mais seguranças privados do que policiais militares e do que membros do Exército Brasileiro. Há uma estimativa aí de que há mais de 700 mil seguranças privados no Brasil. O número, na verdade, é incalculável, porque uma boa parte desses seguranças fazem o trabalho aí com base numa informalidade. Mas o fato é que boa parte desses seguranças se constitui aí, são policiais militares, policiais civis que fazem esse serviço aí no contraturno do seu serviço, né? E acabam dando continuidade ao próprio trabalho que é feito pelas forças de segurança no Brasil, segurança para a burguesia brasileira, né? Ou seja, que praticar um genocídio, uma violência cotidiana contra os trabalhadores e contra os negros, que são a maioria da classe trabalhadora brasileira, estão na base
da pirâmide social brasileira, né? Então, uma vez contratados por essas empresas, esses trabalhadores acabam sendo ainda mais fascistas do que já são na polícia militar ou na polícia civil, né? Porque só precisam atender, mesmo que oficialmente, apenas e tão somente o interesse dessas empresas privadas contra um povo que sofre cada vez mais com o desemprego, com a fome, com a miséria, e dessa forma essas empresas aí seguem engordando o seu patrimônio, a sua riqueza bilionária, às custas de um exército aí de funcionários que trabalham para eles, que vendem a sua força de trabalho a um preço que mal dá para manter as suas famílias, né? Na verdade, nem dá para manter uma família de trabalhadores. E o que nós vemos aqui, no caso do João Alberto, é um festival de demagogia, né? Nós vimos aí uma declaração do presidente do CEL da empresa aí, aqui do Brasil, que Noel Priox, empresário do Carrefour Brasil, que declarou o seguinte: o que aconteceu na loja do Carrefour foi uma tragédia de dimensões incalculáveis, cuja extensa está além de minha compreensão de homem branco e privilegiado que sou. Nossa, até achei que fosse um estudante esquerdista da FEFELESH aqui na USP agora com essa declaração. Ele reconheceu que ele é um homem branco privilegiado. Lacrou. Vamos lá, segue a demagogia. O que aconteceu em nossa loja não representa quem somos, nem os nossos valores. 57% dos nossos funcionários são negros e negras. E mais de um terço dos gestores se declaram pretos ou pardos. Precisamos de mais ações concretas e efetivas para a promoção da diversidade. Olha só como eles são maravilhosos. Então, eles declararam aí que estão lacrando aí, porque 57% dos funcionários são negros e negras. Olha só que maravilha. Eles estão explorando os trabalhadores, né? A sua riqueza toda se baseia justamente na mais-valia que eles extraem desses trabalhadores, né? Que garantem o funcionamento dessa rede de supermercados e dessa multinacional. E aí eles falam como se estivesse fazendo uma benfeitoria, né? Pagam um salário miserável e, segundo eles, seria uma benfeitoria para esses trabalhadores. Então, ele diz, todos merecem o melhor, né? O slogan do Carrefour. E o Carrefour, então, tem mais de 150 mil funcionários apenas no Brasil e mais de 360 mil no mundo, garantindo aí um lucro de 33,5 bilhões de reais apenas no primeiro semestre deste ano. Então, a gente vê aqui uma demagogia aqui de marca maior, que, aliás, a Globo, a Bandeirantes e outras redes aí televisivas, jornais, não deixaram por menos, né? Também entraram com tudo nessa demagogia, inspirados pelo Partido Democrata norte-americano lá, que conseguiu fraudar aí as eleições e levar adiante do imperialismo norte-americano o Joe Biden, azeitado de muita demagogia com os negros, com os latinos, né, vindo de um setor da política norte-americana que é o principal responsável pela opressão, pela violência contra os negros, contra os latinos, pelas guerras em todo o mundo, pelos golpes militares, pelo golpe no próprio Brasil, que acabou levando aí Michel Temer e depois Bolsonaro à presidência da República. Então, esses aí, se esses aí fazem a demagogia que fazem, por que não a Globo, né, que é um café menor, por que não o próprio Carrefour não pode também? Né? Então, estamos vivendo aí uma semana demagógica, né? que é uma semana que marca aí
o Dia da Consciência Negra, um dia que deve ser lembrado como um dia de luta dos negros, né, um dia de Zumbi dos Palmares, o dia da resistência negra contra a opressão, e não um dia de demagogia contra os negros, porque justamente são esses setores, são o Carrefour, a Globo, o Joe Biden, né, o Partido Democrata dos Estados Unidos, e todos esses que apoiaram o golpe, que sustentam um regime que mantenha a polícia mais assassina do mundo no Brasil, que apenas em 2019 matou 6.357 pessoas, sendo dessas pessoas 80% negros, os que garantem aí o segundo maior sistema prisional do mundo, que é uma verdadeira sucursal do inferno, né? É uma situação assim absurda esse sistema prisional, que não recupera ninguém, serve apenas para torturar os pobres e negros do Brasil, e que mantém aí essa guarda privada, esses seguranças privados aí que matam também diariamente negros, pobres, jovens, moradores de rua, como uma verdadeira máquina de guerra contra o próprio povo. Então, num dia como esse, numa semana como essa, nós trabalhadores que perdemos aí o João Alberto e tantos outros trabalhadores aí para essa máquina fascista, o que nós precisamos não é de demagogia, mas sim de organização, de luta e de mobilização pelo fim da polícia militar, que é um órgão genocida do Estado, pelo fim dessas seguranças privadas, que são guardas fascistas, contra o povo brasileiro, pela redução da jornada de trabalho para diminuir o problema do desemprego, que é um problema crônico no Brasil, redução da jornada de trabalho sem redução salarial para 35 horas semanais, livre ingresso na universidade, fim do vestibular, salário igual para trabalho igual entre brancos e negros, entre outras medidas que nós, trabalhadores, precisamos exigir, aí, como o salário mínimo de R$5.000. Chega de demagogia. Se demagogia mudasse alguma coisa, a gente já estava no paraíso. É isso aí. Desculpe a extensão aí, mas é um tema que marcou muito, né, a semana, e a gente não podia deixar de abordar esse tema aqui. Aliás, só antes de passar novamente para a Lília, só comentar rapidamente, né, esse caso aí do acidente hoje no interior de São Paulo. Até talvez a gente tenha uma abordagem sobre isso no resumo do dia. A gente viu aí, né, pelo menos 41 trabalhadores mortos nesse acidente de trânsito, né, entre aspas, no interior de São Paulo, nessa situação que nós sabemos, aí, rodovias em péssimas condições, mas são trabalhadores aí de uma empresa, de uma indústria têxtil, operários têxteis que morreram num sistema de transporte onde a empresa simplesmente lavou a mão. Ou seja, a empresa nem sequer garantiu o transporte para os seus funcionários, e aí eles se arrumaram como puderam para pagar um transporte aí de péssimas condições, e aconteceu o que aconteceu, né? Isso é mais uma violência aí dos empresários, não só pelas condições das rodovias, mas também o fato de que os empresários lavaram as mãos aí em relação ao problema do transporte desses funcionários, que, aliás, o Bolsonaro acabou de editar aí, de aprovar uma medida provisória que torna o acidente de percurso como um não acidente de trabalho, ou seja, como se a empresa não tivesse nada a ver com um trabalhador que se acidenta indo para o trabalho. Ou seja, essas famílias aí que, no mínimo, deveriam ter uma indenização aí dessas empresas, tem aí uma benfeitoria feita pelo governo Bolsonaro para elas, e podem, inclusive, aí sofrer aí pela fome e com a miséria, o que provavelmente é o que vai acontecer, uma vez que nem sequer os direitos elas vão poder reivindicar como trabalhadores que sofreram aí ou que morreram como um acidente de percurso, que é um acidente ligado ao trabalho. Enfim, só o registro
de algo que a gente pode abordar e nós vamos abordar melhor nos próximos programas. Vai lá, Lilian. É isso aí, Guga, né? Algo lamentável. Agora a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre, né, o lucro da JBS, né, grande rede de frigorífico, e eles têm um lucro recorde, mas não melhora em nada, né, as condições de trabalho. Teve, pelo menos desde 2014 até agora, teve pelo menos 10 vazamentos de gás, né, ou amônia, em frigoríficos da JBS. E somando, teve mais de 316 trabalhadores vítimas desses ocorridos, né? E agora, no dia 3 de novembro, teve um vazamento de amônia no frigorífico da JBS de Passos, em Minas Gerais. É algo que acontece frequentemente, por falta de manutenção, e quando eles sentem, por causa do gás ou amônia, eles sentem dificuldade para respirar, queimam, né, a mucosa da boca e da garganta, do nariz, da faringe, ataca a faringe, a laringe, né, o pulmão. E isso se agrava, né, a questão da pandemia também, né, porque a pessoa vai ficar com vai ficar com o aparelho respiratório comprometido. E acontece isso e eles não evacuam, né, o local, deixa o pessoal lá, né, em contato tanto com a amônia, que é algo, né, que faz muito mal à saúde, é cancerígeno, e o gás também. E o amônia é usado no sistema de refrigeração, né, porque é mais barato, mas é muito tóxico, né, um agente químico, muito agressivo à saúde, e muitos trabalhadores podem, né, isso pode gerar uma asfixia e a pessoa morrer. Sobre o lucro, né, da JBS, no terceiro trimestre de 2020, teve um faturamento de 3,1 bilhões, quase 9 vezes registrado no mesmo período do ano passado. Então, lucraram muito, mas continuam submetendo, né, os trabalhadores às condições péssimas, né? A gente sempre relata aqui casos de Covid, que a pessoa está infectada e eles mandam trabalhar, não dão os dias. Agora que esse vazamento de amônia e gás, eles não retiram as pessoas continuam trabalhando, né? Aí sempre acaba ficando com sequela, ou às vezes até morrendo. Então, é isso aí. Esse é o pagamento, né? Igual o Guga estava falando da demagogia, né, do Carrefour. A gente sabe que os seguranças privados, eles estão lá para bater na população, né? Eles te abordam como se você fosse um bandido, né? Você sentir isso, né? E eles muitas vezes, como a gente viu, eles batem, né? E acabam até matando as pessoas. Deve ter muitos casos por aí que não chega, né? Para o grande público. E é isso aí. Então é isso que os patrões fazem, né? Lucram muito e escravizam os trabalhadores, né? Os trabalhadores dos frigoríficos vivem uma situação de semi-escravidão. Trabalham muito, ganham pouco,
e, e quando tem algum acidente, alguma coisa, nem na maioria das vezes as famílias não são indenizadas. É isso aí. É isso aí, Lilian. Aproveitar para dar um alô aqui para o pessoal do chat. A Elaís aqui comentou que a situação dos professores do Paraná pode ou provavelmente será a nossa em São Paulo muito em breve. Exatamente, né? É a situação que é o PSDB, né? Tanto lá quanto aqui, são especialistas aí na destruição da educação pública. Infelizmente, é uma afirmação verdadeira. Rude Pride. Boa noite, camaradas marxistas revolucionários, COTV PCO 29. É isso aí. A Laís comentando aqui a lacração aqui do empresário CEO do Carrefour. O Carrefour não recebe mais nenhum centavo meu faz tempo. E depois falou que empresas de seguranças privadas são de propriedade de polícias oficiais, suboficiais e delegados. Tudo com licença e chancela da Polícia Federal. Exatamente. É toda uma constelação aí de polícias fascistas e que cumprem esse mesmo papel aí contra o povo. Cirno Yuki, Carrefour não se importa com clientes e funcionários, não ligam para vidas humanas. Eles ligam para o lucro deles, é isso que eles ligam, né? É muito triste negros e brancos sofrendo racismo um com o outro, não sei quando isso vai parar, tem que se unir. E temos aqui o superchat do camarada Ernesto Abdala Filho, muito obrigado, é um super sticker, na verdade. Muito obrigado, companheiro Ernesto, que nos fez essa colaboração, faça como o Ernesto. E temos aqui o Para Que Postar Só Tendo Face, já está até sentindo falta desse camarada, deu o nosso boa noite aqui, desse membro da Causa Operária TV. É isso aí. Vamos então seguir, daqui a pouquinho o companheiro Antônio Carlos Silva, com a análise sindical, vai abordar este e outros temas. Vamos falar agora sobre uma situação, uma denúncia da CONTRAF, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que denunciou aí que o Banco do Brasil quer eliminar o atendimento presencial. O banco rompeu um contrato com a Caixa Econômica Federal e com as lotéricas, o que permitia aí aos clientes do Banco do Brasil realizarem operações nas milhares de agências lotéricas existentes aí em todo o país. Com o fim deste contrato, cerca de 70 milhões aí de brasileiros e clientes do Banco do Brasil perdem a possibilidade de realizarem essas operações nas agências lotéricas, uma vez que não há agências do Banco do Brasil em todos os municípios do Brasil, especialmente em cidades do interior, em regiões periféricas das grandes cidades. Essas lotéricas elas acabam cumprindo um papel muito importante para o banco e, portanto, acabam dificultando o acesso da população, né? Essa é mais uma iniciativa aí para sucatear e para restringir o acesso da população a um banco, que é um banco público, e que deveria zelar pelo contrário, né? Ou seja, para ampliar o acesso da população. Segundo o banco, essa medida aí estaria ocorrendo pelo fato de que ocorreu aí um aumento do valor do contrato da Caixa Econômica Federal, que também é controlada pelo governo federal, ou seja, é uma coisa absurda, né? É como se o governo estivesse brigando com ele mesmo, né? Um valor que não daria para o Banco do Brasil. E, além disso, argumentou aí, alegou essa questão do acesso ao chamado PIX, que é esse serviço aí que facilitaria aí a transferência entre contas de bancos, né, e que, portanto, supostamente resolveria o problema. Na verdade, não resolve nada. A boa parte da população nunca utilizou esses serviços aí digitais, aplicativo, continua utilizando as lotéricas, as agências, e essa medida só serve aí para
na verdade, restringir o atendimento para permitir aí a demissão também de trabalhadores, uma vez que menos atendimento, menos serviço presencial, né? Então, o banco aí vai se elitizando e vai também garantindo aí um enxugamento, digamos assim, da sua máquina, dos seus custos, para permitir aí uma privatização, que é o objetivo que o Bolsonaro quer realizar em tudo quanto é empresa estatal, tudo quanto é riqueza do Brasil, eles querem entregar para os gringos. Esse é o serviço que os golpistas querem realizar, acabar com o serviço público, acaba com as estatais, acaba com as nossas riquezas, deixa aí os ricos mais ricos e o povo cada vez mais pobre, né? Como dizia aí a música visionária aí das meninas do Bom Xibom, Xibom Bombom, que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É isso que nós vemos aqui no Brasil. Infelizmente, elas são visionárias. É isso aí, vamos seguindo com a nossa pauta. A Lília gostou da minha citação aqui das meninas. Vamos seguindo então com a nossa pauta. Vai lá, Lília. Ai, Guga, é isso aí, né? Infelizmente é isso que acontece mesmo. O rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Mas sobre essa questão, né, de não comprar coisa no Carrefour, mas a gente não vai poder comprar em lugar nenhum, né? Porque isso aí é uma máquina de guerra, né? A gente tem que pedir o fim da PM, né, e de todo esse tipo de segurança privada, porque eles estão lá para massacrar o povo, né? A gente vê as abordagens, né, como que eles se portam nos lugares. É isso aí. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o tal do governador científico, né? Que falava que ele era científico, que ele não era mais Bolsodória, né? E ele fez uma proposta de volta às aulas no começo de outubro, que voltasse às aulas do ensino médio no começo de outubro. Aí as aulas, a gente sabe, né, que a pandemia começou mais ou menos em março. O tal do governador científico demorou mais de uma semana para fechar as escolas. Isso custou, né, ali em abril, maio, vidas de muitos professores, né? A gente teve muitos professores, tanto da Grande São Paulo, quanto do interior, muitos professores que morreram em decorrência, né, do Covid. E aí, só que as aulas foram, a volta às aulas foram opcionais, né? E foi muito bem, os pais resolveram não mandar os seus filhos, né? Viram que isso era uma cilada, né? Um problema sério, né? Ia haver um aumento muito grande, a adesão foi muito pequena, né? Ainda bem, a essa volta às aulas. Então, a gente tem que ser totalmente contra a volta às aulas só com vacina e o fim da pandemia. A gente até tem aí uma das propostas, né? O Boulos, né? Que é amigo, se a produção puder colocar, aí, ele deu 5 propostas para virar o jogo. Uma é combate real à pandemia. Vamos garantir as medidas para o retorno às aulas. Ano que vem, a vacinação da população, assim que é disponível a vacina. Então, ele quer reabrir as escolas, né?
Segundo ele, você, Guga, que é professor do município, se tiver o Boulos aí, ó, se ganhar o Boulos, já pode se preparar para voltar. Já compra o caixão e volta para a escola. Então, essa é uma das medidas, né? Então, é uma enganação, né? Uma enganação da esquerda apoiar esse tipo de política direitista, né? Como assim? Ele quer que volte às aulas sem a vacina. Então, não diferencia em nada, né, dos que estão aí, né? João Dória, Bruno Covas também, né? Foi favorável ao retorno às aulas, só não voltou porque teve a eleição aí no meio, então ficaram com medo, né, de perder a eleição municipal, mas a gente sabe que a gente tem que continuar a campanha, os sindicatos têm que reabrir, os sindicatos não devem apoiar o Boulos, porque isso aí é contra a política, né, dos sindicatos, tanto da POS quanto do CIPEM, né? Só volta às aulas com vacina e o fim da pandemia. Então, eu acho que o Boulos, o mínimo que ele tem que fazer é tirar esse absurdo. Não há, né, igual ele fala, sobre condições sanitárias. Quais são as condições sanitárias? A vacina e o fim da pandemia. É isso aí. Vai lá, Guga. É isso aí. Realmente, Lília, infelizmente nós professores aqui do município de São Paulo já estamos preparados aí para o pior, que é a volta às aulas sem vacina, né? Isso já foi autorizado pelo Bruno Covas, pelo Dória, e infelizmente o Boulos também aí deu essa bola fora aí, dizendo que é a favor das voltas às aulas, né? E aí colocou uma demagogia lá no meio, preparar as condições sanitárias, que na verdade é a mesma coisa que o PSDB vem falando, né? Então é lamentável essa situação, só confirma aquilo que a gente vem falando ao longo da nossa história, né? Demagogia resolvesse alguma coisa, o mundo já era um paraíso, né? A gente não tem que esperar nenhuma eleição, a gente já colocou isso desde o começo, as eleições não vão resolver o problema de nenhum trabalhador. Nós precisamos nos organizar e lutar pelo que é nosso, pelos nossos direitos, contra a destruição da educação pública, contra o genocídio e contra esses ataques. Nada de esperar uma solução aí caindo dos céus das eleições, seja de onde vier. Então é isso aí. Nós daqui a pouquinho, então, o companheiro Antônio Carlos aqui na análise sindical. Vamos falar agora sobre uma campanha aí mentirosa levada adiante pelo governo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, que é aí o garoto dos bancos e dos acionistas aí do mercado financeiro no governo brasileiro, que procura aí entregar tudo o que for possível para esses abutres, né? Eles querem privatizar os bancos, a Eletrobras, a Petrobras, que já estão privatizando e fatiando esse enorme patrimônio aí do povo brasileiro, querem privatizar os Correios, o Porto de Santos, a saúde, a educação, tudo o que for possível, eles querem entregar, eles querem transformar um Brasil num grande apagão do Amapá. Tal qual no estado do Amapá nós vimos essa situação aí de onde uma empresa privada, a Isolux, que conseguiu a concessão aí da distribuição da energia elétrica no Amapá, simplesmente ela conseguiu aí a posse sobre as contas de luz do povo amapaense, né? Eles lucraram muito com essas contas de luz cada vez mais altas. Agora, investimento em infraestrutura para energia, para distribuição de energia elétrica, isso não ocorreu. Tanto é que aconteceu o que aconteceu aí com esse apagão criminoso que deixou aí o povo por mais de 2 semanas sem energia elétrica, entre apagões aí, rodízios de energia, numa situação
completamente absurda. Esse apagão eles querem levar para o resto do país e para tentar justificar esse crime, né, eles tentam modificar aí a opinião da população que é majoritariamente contrária às privatizações. Mesmo em pesquisas feitas aí por órgãos de imprensa golpistas, eles são obrigados a reconhecer que a maior parte da população é contra as privatizações. Segundo essas pesquisas, cerca de 2/3 da população se colocam contrários aí a qualquer tipo de privatização. E para tentar mudar esse quadro de opinião, eles fazem aí campanhas mentirosas, tentando mostrar que os trabalhadores das empresas estatais seriam trabalhadores privilegiados em relação aos demais trabalhadores. E é uma situação absurda, porque, na verdade, em primeiro lugar, os trabalhadores brasileiros, em geral, recebem muito mal, sejam eles das estatais, funcionários públicos, ou sejam eles da iniciativa privada. Todos eles recebem muito menos do que os trabalhadores dos demais países, como países da Europa, dos Estados Unidos, ou mesmo países aí em desenvolvimento, países do mundo atrasado do capitalismo, né? Então, o Brasil tem aí uma das maiores desigualdades sociais do mundo e também um dos menores salários. Acontece que o governo ele tenta se utilizar do fato de que os trabalhadores da iniciativa recebem ainda pior para mostrar um suposto privilégio e tentar modificar essa opinião da população. É um absurdo, porque, em primeiro lugar, você acabar com as estatais não vai melhorar o salário dos trabalhadores da iniciativa privada, que são super explorados, né? Então, pelo contrário, né, os trabalhadores, eles perdendo aí a possibilidade de trabalhar em estatais, no serviço público, o que vai acontecer é que só vão sobrar trabalhos na iniciativa privada e vão rebaixar ainda mais os salários daqueles que já recebem muito mal. Na verdade, é uma política contra a classe trabalhadora, né? Ou seja, ao invés deles aumentarem o salário como um todo, ao invés deles garantirem um salário mínimo, por exemplo, de R$ 5.000, garantirem os direitos trabalhistas para uma parte da população que não tem, né, o que eles fazem é, na verdade, rebaixar de uma maneira geral os salários e empurrar a massa salarial como um todo para baixo, né? Então, não vai resolver desigualdade de nada. O que vai acontecer é que o trabalhador, em geral, vai receber menos, tanto aqueles das estatais privatizadas, que muitos vão perder o emprego, e outros que vão trabalhar lá recebendo menos, quanto os outros trabalhadores, porque o que funciona é uma pressão sobre a classe trabalhadora, empurrando todo mundo para a fome, para o desemprego, para o desespero, forçando a população a aceitar qualquer emprego miserável. Enfim, essa é a política dos golpistas e a política que nós vemos aplicada aqui no Brasil, né, para quem tem um pouquinho mais de idade e que não precisa ser muito velho, né, mas assim, basta ser da minha idade, aí por volta dos 35 anos, se você for um pouco mais jovem, talvez não tenha visto isso, que foi o governo FHC e aquele festival de privatizações, né, a privatização, por exemplo, aqui da Eletropaulo, né, a privatização da empresa aqui de telefonia de São Paulo, até me esqueci o nome agora, do nome da empresa, e de diversas estatais, né, que levaram aí a uma demissão em massa para os trabalhadores aqui em São Paulo e em todo o Brasil, na Vale do Rio Doce, né, na CSN também, na Companhia Siderúrgica Nacional, diversos bancos. É uma situação que não melhorou em nada a vida do povo brasileiro, só aumentou o desemprego, a fome e a miséria do povo como um todo. É isso aí. Vai lá, Lília. É isso aí, Guga. Por falar em desemprego, a gente vai falar sobre a questão das pessoas que estão acima de 50 anos, né?
pessoas que estão acima de 50 anos não estão conseguindo emprego, né? Devido à questão da pandemia, que a pessoa é grupo de risco, e também devido à questão, né, da crise econômica, que essas pessoas tinham salários maiores e as empresas, né, muitas vezes mandam esses trabalhadores embora e pegam um mais novo para ganhar menos, né? O ritmo de dar emprego a essas pessoas no mês de setembro estava, nesse ano, 30% abaixo da média dos últimos 7 anos, né? Entre 2012 e 2019, foi de 89.679 trabalhadores acima de 50 anos que foram readmitidos. E nesse mês de setembro de 2020, as admissões foram bem menos, né? Então, isso mostra, né? Isso tem ocorrido, né, nos bancários, né? Eles têm mandado embora os mais velhos, que têm salários maiores, e têm pego pessoas mais jovens. Então, isso aí mostra, né, que a crise econômica, né, está afetando os trabalhadores. O que tem que fazer é reduzir a jornada, né, de trabalho para 35 horas semanais, para que todos trabalhem, né? É preciso gerar emprego para que os trabalhadores não fiquem nessa situação de miséria. É isso aí. Bom, agora nós vamos aproveitar, então, vamos passar aqui o vídeo aqui dos professores lá do Paraná que estão fazendo a greve de fome contra essa medida aí que prevê a demissão de cerca de 27 mil professores que podem ser jogados no olho da rua, além da questão da militarização das escolas. Então, vou pedir para a produção, só antes, dar um alô aqui para o Luiz Gonzaga Antunes, do GG, boa noite, meu camarada. O Ernesto aqui, Abdala Filho, nos lembrou aqui, a Telesp, a empresa privatizada aqui de telefonia em São Paulo. Obrigado, Ernesto. Silvia Mirro, boa noite, eu lembro do FHC, a empresa era a Telesp, é isso aí. Então vamos lá, valeu, gente. Vamos lá, produção, vamos ver um pouco aí do movimento dos professores lá no Paraná. Bom dia a todos e todas. Vamos lá, mais uma live direto aqui do acampamento da greve de fome. Estamos entrando no 5º dia, 96 horas já de greve de fome. Estamos aqui em 21 pessoas, 21 guerreiros. Entramos em 47 guerreiros, alguns tiveram que se ausentar, né? E nós continuamos aqui, firmes, professor Hélio, professor Tatá, mais os companheiros, companheira. Bom dia, companheira. Pessoal que resiste, isso é resistência, ó. Isso é resistência. Entraremos na 96ª hora, 96 horas sem comer, né, Eliane? Isso mesmo. Muito bem, estamos firme? Estamos bem, dormimos bem essa noite, apesar de muito frio, fez muito frio essa noite. Muito frio, mas estamos tranquilos, acho que estamos com uma serenidade, estamos aí preparados, se precisarmos ficar mais dias, então esperamos que hoje se tenha uma resposta positiva do governo. Se não tivermos, vamos seguir na resistência até que esse governo consiga respeitar o trabalho e continuidade para todos, para todas as trabalhadoras e trabalhadores da educação pública do Paraná. Muito bem, só lembrando, a figura é funcionário de escola lá em Francisco Beltrão. Lá em Dois Vizinhos. O núcleo de Francisco Beltrão, né? Dois Vizinhos, muito bem. O Ignaldo lá de Enéas Marques também. Firme e forte. Firme e forte, né? Não tão forte, né? Mas firme. Isso mesmo. E o professor Hermes. E aí, professor Hermes, tudo bem? Estamos bem. Continuamos na luta.
Sempre firme e forte, Continuamos na luta. até a revogação. Até a revogação, até que a gente vença essa tirania. Você não está entendendo por que há professores e funcionários de escola fazendo greve de fome em frente ao Palácio do Governo? Bom, primeiro é preciso saber o que é PSS. O Processo Seletivo Simplificado é uma forma de contratar profissionais para a educação, algo para uso emergencial. Porém, não é o que está acontecendo. Nos últimos anos, o governo do estado do Paraná fez 15 processos PSS e apenas 2 concursos públicos. Os servidores contratados nesse modelo, apesar de cumprirem as mesmas funções, não têm os mesmos benefícios daqueles que passaram por concurso, como estabilidade, progressões e promoções de carreira. Vamos combinar que isso já não é o ideal, mas fica pior. Neste ano, o secretário de Educação, o empresário Renato Feder, que é de São Paulo, mudou as regras de contratação desses professores, com o edital 47. Mas qual é o problema com essa prova? Bom, primeiro, os custos. Todos os processos anteriores não custaram nada aos cofres públicos. Porém, o secretário quer gastar esse ano quase 4 milhões nessa prova. Cerca de 100 mil professores participam do processo. Em plena pandemia, com aumento de casos e mortes, Feder quer colocar essas pessoas e seus familiares em risco com a realização de uma prova escrita. Renato Feder quer demitir 30 mil professores e recontratar apenas 4. E ainda cobrar R$105 deles para isso. Essa conta não fecha. Sabendo os motivos, é fácil de entender o porquê de chegar a um ato tão extremo. Se você também é contra a injustiça, compartilhe esse vídeo com a hashtag RevogaJá. É isso aí, nós vimos aí o vídeo não só do manifestante, né, mostrando a greve lá dos professores, a greve de fome, como também do sindicato da APP, que é da CUT, e que mostra aí a luta contra esse processo absurdo de demissão. Né? É preciso avançar nessa mobilização, né, mobilizar toda a categoria, não só pelo Fora Feder, mas pelo Fora Ratinho, que é quem manda aí nesse processo absurdo aí de demissão e de militarização das escolas do Paraná. E é isso aí. E nós temos aqui já conosco o companheiro Antônio Carlos, que é da direção nacional do PCO, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, coordenador, e que sempre faz aqui com a gente, né, é o nosso tradicional analista aqui do quadro da análise sindical e também apresentador do programa Resumo do Dia, que começa daqui a pouquinho. Então, vou dar uma boa noite para o companheiro Antônio Carlos, que já vai fazer a sua exposição. Boa noite, companheiro Toninho, tudo certo? Boa noite, Guga, boa noite, companheira Lília, e a todos os amigos internautas que acompanham o Análise Sindical, né, que o programa de hoje mostrou aí que algumas iniciativas que mostram a tendência de luta, uma tendência a muito sofrimento por parte da classe trabalhadora depois das falsas promessas das eleições, né? O que vem por aí é chumbo grosso, né? Nada do mundo cor-de-rosa que os candidatos procuraram apresentar com as suas promessas no processo eleitoral. O que vem é mais desemprego, mais fome, mais miséria, e também nesse sentido vem se levantando, ainda que tendencialmente, de maneira muito frágil, né, ali e acolá, como o programa destacou, toda uma tendência de mobilização da parte dos trabalhadores. Bom, nosso último programa, antes do segundo turno das eleições, queria destacar aqui a nossa posição da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né, diante do segundo turno, mas é uma posição que no certo sentido, reafirma aquilo que nós fizemos ao longo de todo o processo eleitoral, né? Porque nossa posição foi sempre colocar muito claramente que os trabalhadores não deveriam alimentar qualquer ilusão no processo eleitoral, né? Que as eleições têm um retorno exagerado aí, para os trabalhadores havia uma tendência muito clara de ser enfrentada, que era o seguinte: a direita armou as eleições como um processo claramente fraudulento para reforçar
né, o controle das máquinas partidárias mais inimigas dos trabalhadores, que aprovaram tudo aquilo que podiam contra o povo nos últimos anos, né, que aprovaram o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, né, e nós temos aí a situação que nós estamos vivendo na saúde, na educação, na moradia, no saneamento básico, que aprovaram a reforma trabalhista, que rasgou, jogou na lata do lixo a CLT, né, e fez que a classe trabalhadora retrocedesse em décadas, né, da sua luta, das suas conquistas, e que aprovaram mais recentemente, entre outros ataques, a reforma da Previdência para acabar com a aposentadoria da maioria do povo brasileiro. Pois bem, são os partidos que aprovaram essas medidas, né, que estão vencendo, que venceram as eleições no primeiro turno e que estão agora vencendo também as eleições no segundo turno. Quais foram esses partidos? Os partidos que descendem aí da Arena e do MDB, né? Principalmente os descendentes da Arena, o PSD, o DEM, né? o PP do Maluf, o DEM do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? E o PSD do Kassab, todos eles que integram o governo Bolsonaro, tem ministro, tem cargos no Congresso Nacional representando o governo Bolsonaro. Pois bem, esses foram os maiores vencedores. Ao contrário daquilo que fala a imprensa golpista e até setores da esquerda, de que na eleição houve uma evolução à esquerda, não. A eleição, né, teve um largo predomínio da direita e esses foram os maiores vencedores. Bom, e em segundo lugar vieram partidos que não são nada melhores do que esse, né? O PSDB, o MDB. Esses partidos juntos conquistaram aí quase 4.500 prefeituras das 5.570 que tem o Brasil, né? Então, o que nós vimos na eleição não foi uma luta entre o bem e o mal, como se procurou apresentar, entre a burguesia civilizada e a burguesia selvagem, né? O bolsonarismo e os antibolsonaristas. Foi uma armação da direita golpista para conquistar a maioria dos governos municipais e para levar adiante ataques contra os trabalhadores e se preparar para intensificar essa ofensiva também em 2022, conquistando aí, quem sabe por meio de uma manipulação e a fraude, as eleições presidenciais. Pois bem, nesse sentido, os trabalhadores foram manipulados, né? Foi todo um processo fraudulento. Esse processo tirou o maior partido da esquerda eleitoral, o PT, né, na maioria das disputas, principalmente nas capitais. Nesse momento, o PT só participa da disputa do segundo turno em uma capital, que é Recife, né? E tudo isso para favorecer a direita e os aliados da direita nessa armação, os defensores da aliança com a direita, da Frente Ampla, como é o caso de Guilherme Boulos em São Paulo e da Manuela Dávila, lá em Porto Alegre. Nesse sentido, não faz sentido para os trabalhadores apoiar qualquer desses candidatos no segundo turno, ou porque eles são diretamente representantes da direita, como são o caso dos candidatos no Rio de Janeiro, Paes e Crivella, dois representantes da direita inimigo do povo, ou porque eles são representantes de duas alas da frente contra o povo, que é a Frente Ampla, como é o caso de São Paulo, onde você tem na disputa o candidato da direita da Frente Ampla, que é o Boulos, o Covas, desculpem, né? O candidato do Dória, e o candidato da esquerda da Frente Ampla, que é o Boulos, apoiado pelo Ciro Coca-Cola Gomes, apoiado pela Marina Silva, todos esses traíras, né, que apoiaram o golpe de Estado, né, que defenderam, ficaram do lado da prisão do Lula. O Ciro Gomes chegou a comemorar a prisão do Lula. Lula está preso, babaca, dizia ele, e agora estão aí junto com o Boulos para encenar essa fraude de esquerdistas. Esquerdistas que, como foi denunciado aqui no programa, não são contra a volta às aulas sem a vacina, né, e que hoje tiveram e que nos últimos dias vem intensificando as suas posições direitistas. Como nós vamos mostrar hoje, inclusive no programa Resumo do Dia, ele se recusou a defender Cuba e Venezuela, né, diante de um ataque feito pelo Covas. Quem tem uma esquerda assim, quase nem precisa de direita, né? Porque essa esquerda existe para defender as posições mais reacionárias. Não são representantes dos trabalhadores, não são representantes da luta do povo, né?
são gente que diz que vão resolver no lugar do povo, quando o que os trabalhadores e o povo precisam. É de gente que diga claramente que os problemas dos trabalhadores só vão ser resolvidos por meio da sua luta. Por isso, a posição da nossa corrente sindical nacional Causa Operária é voto nulo no segundo turno, contra os golpistas, né, e contra os seus aliados. Um abraço e até o próximo programa. É isso aí. Muito obrigado, companheiro Antônio Carlos, por mais essa análise sindical. Nós vamos agora falar sobre a greve aqui dos trabalhadores da limpeza urbana do Espírito Santo, que estão aí fazendo um movimento contra os seus patrões, contra uma situação que nós temos aí de descaso total com os trabalhadores e contra a política aí de fome que é estabelecida para esses trabalhadores. Como o companheiro Antônio Carlos falou, são essas iniciativas e muitas outras que são precisas para reagir diante dos ataques dos golpistas. Nada de esperar uma solução dos céus, nada de esperar que uma eleição conduzida aí pelos golpistas para acontecer do jeito que eles querem, vão trazer alguma coisa para salvar os trabalhadores da sua condição de fome, de desemprego, de miséria. Na verdade, é esse caminho justamente que nos levou até aqui. É o caminho das ilusões, e o nosso papel aqui é falar a verdade, é procurar mobilizar os trabalhadores a partir daquilo que nós temos de concreto, e o que nós temos de concreto são as nossas próprias forças, como estão fazendo aí os trabalhadores da limpeza urbana do Espírito Santo, que estão aí deixando, fazendo uma campanha, assim como o Sindicato dos Rodoviários lá também realizou uma greve. Eles estão fazendo a sua campanha aí pela database e pelo reajuste de salário e benefícios pagos pelas empresas, que nós sabemos pagam uma verdadeira miséria para estes trabalhadores. A Rede Globo e outros jornais fazem uma campanha aí para mostrar o lixo nas ruas, né, a maldade desses trabalhadores de deixarem o lixo se acumular nas ruas de Vitória, de Vila Velha, de Serra e outras cidades lá do Espírito Santo, como nós sabemos que, enquanto esses trabalhadores trabalham aí sob chuva e sob sol, ganhando uma miséria, ninguém fala nada, né? Na hora que eles resolvem protestar, fazer o seu direito legítimo de greve, aí a Globo vai mostrar o lixo que fica nas ruas, né? É uma hipocrisia, né, dessa agência de notícia dos patrões. É isso aí. O sindicato ainda entra com ação judicial para tentar obrigar os trabalhadores aí a trabalhar e manter 70% das atividades, que é mais uma ação ditatorial aí desses empresários e da justiça brasileira, que tratou de passar por cima da Constituição e do direito de greve. É isso aí. Vamos, então, chegando aqui ao fim do nosso programa. A gente agradece a todos vocês, camarada Luiz Gonzaga Antunes, o GG, grande Antônio Carlos me representa, valeu, GG, Renata Diniz, PCO, Luiz Faria, boa noite, companheiros, companheiro Sem Chance, salve PCO, não tenho estômago para outros canais de esquerda. É isso aí. Agradecemos a todos e vamos seguindo aí. Fiquem com o programa Resumo do Dia. Começa daqui a pouco. Vou passar para a Lília se despedir também. Até mais, pessoal. Um abraço, né? Continue aqui na Causa Operária TV e assista o Resumo do Dia. Um abraço, até quarta-feira.